Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Apoiadores de Trump invadem o Capitólio em um ato violento e irracional contra a democracia. Na tarde de ontem, centenas de manifestantes apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, o Congresso, que fica próximo à Casa Branca, e a representação máxima da liberdade e da voz do povo, a democracia. Aqui no Reino Unido, a imprensa tem dado grande cobertura ao atentado. Lembrando que os Estados Unidos foi colônia da Grã-Bretanha e é o principal parceiro comercial e militar do Reino Unido, e o primeiro-ministro, Boris Johnson, tem boas relações com Donald Trump. Há um memorial, inclusive, aqui em Londres, à beira do rio Tâmisa, que lembra do primeiro navio que saiu daqui para colonizar a nação norte-americana, só para você entender a importante relação entre os dois países. Mas voltando à invasão do Congresso, os manifestantes caminharam para o prédio, carregados com bandeiras dos Estados Unidos, de bandeiras de confederações, das placas de apoio a Trump, depois que ele, o próprio presidente, promoveu um encontro público em Washington e discursou dizendo que as eleições americanas tinham sido fraudulentas, que ele não aceitaria a vitória de Biden e incentivou seus apoiadores a caminharem em direção ao Capitólio e protestarem. Ao chegarem ao prédio, eles enfrentaram a polícia, que recuou, e isso possibilitou que eles invadissem uma das áreas mais conhecidas daquela cúpula, conhecida como Rotunda. Muitos eventos públicos acontecem ali, naquela ala do Congresso. Lá dentro começaram os conflitos mais violentos, com usos de gás de pimenta e empurrões entre policiais e manifestantes. Imagens dos apoiadores de Trump escalando paredes, quebrando janelas, invadindo a Câmara Principal do Capitólio, onde aconteciam as contagens dos votos, e de policiais empunhando armas, circularam o mundo. Segundo a CNN, um homem de 24 anos que estava escalando o andaime na fachada oeste do prédio do Capitólio caiu de uma altura de mais de 9 metros e foi transportado a um hospital em estado crítico. Uma mulher não identificada foi ferida no ombro e faleceu pouco tempo depois, e pelo menos outras 4 pessoas morreram nos conflitos. Tradicionalmente, ontem foi o dia de contagem dos votos do novo eleito presidente americano, Joe Biden. É apenas uma cerimônia formal. Os representantes de cada colégio eleitoral têm o direito de contestar o resultado dos votos em sua região. Foi aí que o deputado do Arizona disse que não aceitava a vitória de Biden em seu estado, sempre majoritariamente republicano, o partido de Trump. A contagem de votos no Capitólio precisou ser interrompida por conta disso, para que os senadores e deputados pudessem discutir, que também faz parte da Constituição, o que levou cerca de 2h30. E foi logo após essa intervenção do representante do Arizona que os manifestantes invadiram o Capitólio, suportados, claro, pelo discurso de Trump que aconteceu pouco antes. Os políticos dentro da Câmara, ao saberem da invasão, foram obrigados a deitar no chão, humilhante, né? A informação inicial é de que haveriam bombas e ouviram também trocas de tiros. Eles receberam máscaras de gás e tiveram que evacuar a Câmara. O vice-presidente Mike Pence foi retirado às pressas. A imprensa local e internacional que estava no Capitólio foi obrigada a se abrigar nos subsolos do prédio e a cada momento era pedido que evacuassem aquela área e fossem para outra ala, sem nenhuma informação de onde estavam e para onde deveriam ir, apenas seguindo o fluxo dos policiais, conforme relatado por uma colega que estava lá dentro. Biden fez um vídeo em que pede que Trump ordene à multidão que se retire do Capitólio e que a democracia avance. A esta hora, nossa democracia está sob um ataque sem precedentes, diferente de tudo que vimos nos tempos modernos, disse o presidente eleito. Peço ao presidente Trump que vá à televisão nacional agora para cumprir seu juramento, defender a Constituição e exigir o fim deste cerco. Isso não é um protesto, é uma insurreição. O mundo está assistindo, acrescentou. Por conta dos confrontos, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou toque de recolher na cidade a partir das 18 horas, locais 20 horas de Brasília. A medida ficaria em vigor por 12 horas. A prefeitura também fechou os centros de testagem para Covid, pelo menos até hoje. O governador de Virgínia, Ralph Northam, declarou estado de emergência e também estabeleceu um toque de recolher a partir das 18 horas nas regiões de Arlington e Alexandria, que ficam nas proximidades de Washington, D.C. Twitter, Facebook e Instagram bloqueiam contas de Trump temporariamente, outra vergonha. O presidente usou redes para colocar resultado em xeque, sem provas. E líderes mundiais se posicionaram contra a postura de Trump e da invasão de seus apoiadores. Confira.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que tem boas relações com Donald Trump, chamou as cenas de vergonhosas. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o que aconteceu em Washington não é americano e que confia na força da democracia dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, postou nas redes sociais que palavras inflamadas se transformam em atos violentos. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse acreditar que a nova presidência de Joe Biden vai superar esse momento de tensão. No Brasil, com exceção de representantes do Poder Executivo, diversas autoridades repudiaram a invasão à sede do Congresso norte-americano. Parlamentares dos mais diversos partidos na Câmara e no Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram de forma contundente o que classificaram como grave ameaça à democracia. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se pronunciaram nas redes sociais. Barroso escreveu: no triste episódio nos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. Alexandre de Moraes disse que os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra sua história republicana. Milícias, presenciais ou digitais, discursos de ódio e agressões às instituições corroem a democracia e destroem a esperança em um futuro melhor e mais igualitário. O ministro Gilmar Mendes também criticou o episódio. Disse que a invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral altiva. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. Os presidentes da Câmara e do Senado consideraram inaceitável a invasão à sede do Congresso americano. Rodrigo Maia disse numa rede social que a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição. O candidato à presidência do Brasil e à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, tuitou: a tentativa de golpe de Trump nos Estados Unidos é o último sinal para quem ainda não havia entendido que é preciso barrar o fascismo, lá e aqui, referindo-se ao Brasil. A deputada Sâmia Bonfim postou: há um culpado que deveria ser preso pela tentativa de golpe nos Estados Unidos, Donald Trump, que incitou os ataques no Capitólio. O combate à extrema-direita golpista é a nossa tarefa número 1 nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo. Após o Congresso ratificar a vitória de Biden, Trump diz, abre aspas, que haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande de novo, fecha aspas. Mais uma declaração em postura de quem não respeita a democracia e quer levá-la à beira do abismo, como o eleito no Brasil Jair Bolsonaro. Importante vigiar, cobrar, resistir, para que atentados contra a Constituição e direitos básicos da população, a saúde, a educação, a moradia, a informação e o respeito com a imprensa, com o meio ambiente e com minorias não seja tolhido como eles tentam fazer. Lute por um mundo livre e contra o fascismo de líderes ordinários como estes dois. Eu sou Vitor Drummond, direto de Londres. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, salve, marque os amigos. Isso vai ajudar a melhorar o engajamento e, consequentemente, que eu continue produzindo conteúdos para você. Se proteja durante a pandemia e cuide de quem você ama. Sucesso, saúde, paz e bye! Desculpa o barulho aí, tá tendo uma obra no prédio, fazendo umas trocas de fachadas, tem obreiros, pessoas de obra, engenheiros por todos os lados, então acho que vazou um barulhinho de uma furadeira. Até mais.